A força da natureza não dá avisos. Em questão de segundos, uma tempestade pode destruir estruturas, uma enchente pode transformar ruas em rios, e um simples descuido pode colocar vidas em risco. Neste vídeo, você vai acompanhar registros impressionantes de desastres naturais, acidentes e situações extremas capturados por câmeras ao redor do mundo. Cada cena mostra como o inesperado pode acontecer a qualquer instante e como muitas vezes apenas uma decisão faz a diferença entre escapar ou enfrentar uma tragédia. Fique até o final, porque algumas das imagens mais impactantes desta seleção parecem inacreditáveis, mas aconteceram de verdade. O que parece o fim do mundo é o desabamento em cadeia de 12 minas de mármore em Makrana, na Índia, no dia 23 de julho de 2026. Conhecida internacionalmente como a Cidade do Mármore, local de onde foram extraídas as pedras brancas do Taj Mahal, a região sofreu com o colapso após intensas chuvas de monção. A água se infiltrou nas fissuras das rochas, comprometendo a estabilidade das paredes que dividiam as cavas de mineração profunda e provocando a queda em efeito dominó, que chegou a engolir um trecho da estrada de acesso Jahali. Embora os registros tenham sido feitos por curiosos que precisaram correr no último segundo para escapar dos detritos, felizmente não houve mortos ou feridos, pois as operações de extração já estavam suspensas por conta das chuvas. Caralho! Caralho! Eita! Porra! Uma ventania avassaladora com rajadas de mais de 90 km por hora faz com que a cobertura de um posto Shell não resiste à força do vento e tomba por completo. Caraca, olha o que aconteceu aqui. O posto caiu, cara. Meu Deus. Irmão, onde você tá vivendo? Caralho! No posto Confiante, às margens da rodovia, um pequeno incêndio na roda de um caminhão carregado de produtos químicos terminou em uma super explosão. A onda de choque foi sentida a até 15 quilômetros, deixou mais de 20 feridos e destruiu dezenas de veículos estacionados no local. Voou ferro aqui. A carreta, ó, explodiu aqui da oficina. Olha. Minha Nossa Senhora. Jesus. Olha isso. Olha. Jesus amado. Meu Deus. Na rodovia nacional 331, na Mongólia Interior, um caminhão carregado com nitrato de amônio colidiu com outro veículo de carga. O composto, usado em fertilizantes e explosivos industriais, provocou uma explosão massiva, cuja onda de choque destruiu os dois caminhões e danificou carros de testemunhas que aguardavam a uma distância aparentemente segura. No meio de uma tempestade devastadora, a câmera de um carro registra a força do vento na rodovia. Em poucos segundos, um caminhão à frente é completamente desestabilizado e sai da pista.
Corta la luz. Sob a influência de ventos extremos provocados pela aproximação do tufão Hongxia, a porta do comércio foi escancarada e uma cabana de berço portátil com mosquiteiro foi arrastada para fora em segundos. O mais assustador é que uma menina de 6 anos estava brincando dentro da estrutura no momento do incidente. Ela foi levada pela força do vento e arremessada em uma área verde externa após o berço capotar. Apesar da gravidade das imagens, o desfecho foi um verdadeiro milagre. A garota se levantou rapidamente do gramado e correu de volta para o estabelecimento, saindo totalmente ilesa. Tá louco. Tá louco. Sal daí, sal daí, sal daí, sal daí. Sal daí. Sal daí. Sal daí, sal daí. Bombeiros da comunidade de Madrid enfrentam um verdadeiro inferno de chamas que consome a vegetação em segundos. A fumaça na estrada é tão densa que transforma o cenário em uma névoa completamente laranja e quase intransitável. Dale, pero sin parar, ¿eh? No, que no me la puedo pegar. Hostias tú. Hostias tú. Hostias tú. Oh. Hostia, es peligroso, ¿eh? Igual por aquí. Quando disseram que a moto era econômica, ele certamente não imaginava que ela também precisaria funcionar como submarino. O piloto desafia as leis da física e do bom senso ao tentar empurrar o veículo em meio a essa avenida completamente alagada. Será que o motor ainda tem salvação depois dessa aventura aquática? Pesa o carro, tá ligado? Que isso, rapaz. Meu Deus do céu. Ih, caiu. Caralho. Meu Deus do céu. Caraca, barriga, que isso? Sai por isso, por isso. Tá repreendido. Irmão, caiu o poste. Durante uma ventania com rajadas acima de 105 km por hora em Duque de Caxias, RJ, um morador subiu no terraço e tentou segurar o telhado metálico com as próprias mãos para impedir que fosse arrancado. A cobertura se soltou por completo e ele caiu junto. Sobreviveu com apenas um corte no braço. Vai, caralho! Se machucou, cara! Ei! Vou descer.
Diante de um tufão, estes jovens tentam salvar a tenda usando todo o peso do corpo para segurar a estrutura contra as rajadas de vento. Uma cena que mostra a força impressionante do clima. Um passeio de luxo que terminou em um prejuízo multimilionário. Esse iate de última geração começou a afundar rapidamente após ter sua estrutura comprometida na água. Pilotos de jet ski que passavam pelo local registraram o momento do naufrágio. That's crazy. It's so sad though. That's literally like a $2 to $3 million boat just going under. A merda aí, ó. Durante um forte temporal, a cobertura metálica de um terminal de ônibus não resistiu ao vento e desabou sobre os veículos. O funcionário que estava gravando a tempestade teve que correr às pressas para não ser esmagado pela estrutura. Sai não, fecha a porta. Aqui, ó. Caraca, caiu o ponto. Ô, Luiz, vem pra cá, cara. Enfrentar o mar revolto em uma pequena embarcação superlotada exige preparo e atenção redobrada. Veja este momento impressionante na China, quando uma enxurrada violenta invade repentinamente uma rua comercial, transformando o local em um rio de lama em segundos. Enquanto a água sobe rapidamente, comerciantes correm para salvar seus pertences e resgatar equipamentos pesados.
Assista a este momento impressionante quando a laje de uma estrutura em construção desaba de repente, despencando com toneladas de concreto e deixando os trabalhadores com apenas frações de segundo para reagir. O que era um dia comum de trabalho se transforma em um cenário de caos em instantes. Moradores cruzam um dique estreito cercado por uma violenta enxurrada de lama. A força da água sobe rapidamente de ambos os lados, comprometendo a única passagem restante. Dude, Jenny, check this out. This is bad news. That's not good. A nuvem em formato de cogumelo filmada no Japão viralizou por coincidir com o terremoto de magnitude 7,1 em Kumamoto, em 28 de julho de 2026. Muitos falaram em nuvem de terremoto ou explosão nuclear, mas a Agência Meteorológica do Japão esclareceu. É um cumulonimbus incus, nuvem bigorna, formado quando uma tempestade cresce até a tropopausa e se espalha horizontalmente. Nuvens não têm ligação com terremotos. Foi só coincidência. Você teria coragem de trabalhar acima das nuvens? Esses técnicos realizam a manutenção de torres de transmissão a centenas de metros de altura, onde o chão nem sequer é visível. Uma profissão extrema que definitivamente não é para quem tem vertigem. Um serviço de rotina em uma oficina mecânica se transforma em desespero quando este carro começa a pegar fogo no elevador. As chamas se espalham rapidamente pela cabine, criando uma cortina de fumaça densa. Felizmente, com a ação rápida dos mecânicos, eles conseguem controlar a situação e apagar o fogo. Essa dali é a passarela brasileira, está quase completamente embaixo d'água. Olha só. As cataratas do Iguaçu registram uma cheia histórica, engolindo completamente as passarelas turísticas. A força brutal da água barrenta impressiona e mostra o poder incontrolável da natureza. 200 metros por segundo.
Passarela final do lado brasileiro totalmente interditada, sem condições de visita. Uma forte tempestade de vento e poeira reduziu a visibilidade a quase zero na rodoviária de Ribeirão Preto. Pedestres correram para buscar abrigo enquanto os motoristas tentavam trafegar em meio à escuridão repentina. Imagens impressionantes revelam a força dos desastres naturais ao redor do planeta. Entre terremotos e inundações, esses registros mostram como o inesperado pode acontecer a qualquer momento e como cada decisão faz a diferença. Se sigue incendiando más barcos. A impressionante erupção deste vulcão mostra uma avalanche de cinzas e gás descendo rapidamente pela encosta. Para os moradores deste vilarejo próximo, a beleza da paisagem esconde uma ameaça constante e imprevisível. Brimrag dagat na ni bay. Arrastada por uma forte correnteza, esta embarcação é levada em direção ao perigo sob a ponte. O piloto age com extrema rapidez para não ser engolido pela força da água e consegue se abrigar na estrutura em segurança.
O que era para ser um dia perfeito no paraíso, rapidamente se transformou em um pesadelo. O fogo se espalhou em poucos minutos pelas coberturas de palha do resort de praia, assustando os banhistas que assistiam de longe. A fumaça preta e densa podia ser vista de toda a costa. Please, we need help from the government. O que parecia um dia comum de trabalho em uma concessionária de máquinas agrícolas em Frederico Westphalen, no Rio Grande do Sul, quase terminou em tragédia. Durante uma forte ventania que atingiu a região norte do estado, a imensa estrutura de vidro da fachada não resistiu à pressão do vento e desabou inteira sobre o saguão. Um técnico mecânico que passava pelo local foi atingido em cheio pelo impacto e arremessado ao chão em meio aos estilhaços. Apesar das imagens impressionantes e do enorme susto, o trabalhador não sofreu ferimentos graves, sendo protegido em parte pela estrutura de uma cortina que amorteceu a queda. A força da enxurrada destruiu completamente o trecho da estrada de terra no meio da noite. Em poucos segundos, árvores inteiras são arrastadas pela correnteza violenta. Tentar cruzar esse caminho agora é uma decisão extremamente perigosa. O que parecia um dia comum em uma rua de Istambul quase terminou em tragédia. Em 22 de julho de 2026,
Uma forte tempestade com ventos intensos arrancou por completo o telhado de um prédio de 4 andares no distrito de Esenler, na Turquia. As câmeras de segurança registraram o momento exato em que a estrutura massiva despencou sobre a rua Oruç Reis. No exato instante da queda, crianças brincavam na via e uma pedestre caminhava tranquilamente. Graças a reflexos rápidos, todos conseguiram correr e escapar de serem esmagados pelos escombros por apenas frações de segundo. Apesar do cenário assustador e de 2 veículos estacionados terem sido danificados pelos destroços, as autoridades locais confirmaram que ninguém ficou ferido no incidente. Люди бегут убирать машины, бля. Капец, что происходит. Капец. Este motorista retirou o carro da vaga segundos antes de um desastre inevitável. Assim que ele se afastou, toda a estrutura de contenção desabou sobre os veículos restantes. Um verdadeiro milagre de milésimos de segundo. Сейчас на машине все. Взять парусико. Ё-моё, страшно. Все, хана, блядь. Взять твою. Os aprazíveis canais de Xochimilco, na cidade do México, conhecidos pela calmaria e pelas famosas tragineiras coloridas, tornaram-se palco de pânico no dia 19 de setembro de 2017. Turistas que faziam um passeio tranquilo foram surpreendidos por um devastador terremoto de magnitude 7,1. O tremor severo fez com que a água dos canais de repente formasse ondas violentas, sacudindo com força as pesadas embarcações de madeira e assustando passageiros e barqueiros. Apesar do cenário assustador e da agitação extrema, as autoridades locais confirmaram que nenhuma embarcação virou e não houve registro de feridos nos canais durante o incidente. Sí, estoy bien.